Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar especial sobre perfis de investimentos. Sou Gabriela, da área de comunicação e marketing, e estou aqui para apoiá-los durante o encontro. Vou apresentar agora a nossa agenda de hoje. Nós teremos as mensagens iniciais, falaremos sobre o primeiro período de 2024 da campanha de perfis de investimentos, responderemos as dúvidas e o encerramento. Estão aqui com a gente hoje o Mauro Figueira, diretor-presidente da VEXT, Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças, e Cristiano Verardo, diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia. Antes de darmos início, vou passar brevemente as informações técnicas. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas por meio do chat, esse primeiro ícone aqui destacado. Se tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar novamente no mesmo link. Temos aqui na plataforma também uma funcionalidade de acessibilidade para a legenda. Se precisar, é só clicar neste segundo ícone. E gostaria de lembrá-los que este evento está sendo gravado. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente Mauro Figueira e um bom encontro a todos. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês de novo para o nosso encontro, para falarmos aí sobre, darmos algumas atualizações e falarmos de investimentos e ajudar vocês aí nesse processo de reavaliação de perfis. Vou começar trazendo algumas atualizações. A primeira foi que no mês de fevereiro, a Vext fez a adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAP. A ABRAP hoje é a entidade que representa o setor das entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. O que representa essa adesão? Ela representa aí um importante compromisso que a nossa entidade está assumindo perante o setor para adotar as melhores práticas de investimentos do setor de previdência. Ao longo do ano passado, a nossa equipe fez uma avaliação sobre que compromissos são esses, que requisitos são esses exigidos, e nós percebemos que já estamos em linha, ou já estamos aderindo nas nossas práticas do dia a dia com grande parte desses requisitos. Então, para nós já foi uma primeira notícia positiva de reconhecimento de que as nossas práticas estão no caminho certo. Agora, fazendo a adesão formalmente, nós temos aí, ao longo do ano, um tempo para avaliar se tem algum requisito que nós ainda não cumprimos e que seria positivo para a entidade, para que nós façamos alguns ajustes em alguns processos que possamos ter aí de investimentos, para, enfim, solicitarmos aí o selo da autorregulação de investimentos. Esse selo, ele é um atestado, ele é feita aí toda uma verificação externa por uma empresa independente, e ele dá um atestado de que a Vext realmente está aí atendendo as melhores práticas, olhando o setor como um todo. E é um atestado independente, por isso que ele é importante para nós. Isso aí se traduz aí numa... pode deixar o slide, por favor? Isso se traduz aí no nosso... na nossa evolução da governança, e está em linha com o nosso posicionamento e compromisso junto com todos vocês, os participantes assistidos, em trazermos sempre excelência e muita segurança em todos os nossos processos, principalmente de investimentos. Aí pode passar, por favor. Aí a próxima atualização foi que no mês de março, em homenagem aí ao Mês Internacional da Mulher, nós tivemos mais um episódio do nosso videocast, o Invest, dessa vez somente com mulheres, conduzido aí pela nossa gerente de relacionamento e atendimento, a Regiane, junto com 3 representantes de patrocinadoras. Então aqui nós temos uma pessoa da Braskem, que é a Ivete, uma outra pessoa da Atipus, que é a Camila, e tivemos também a Cristina, que é da Engenharia e Construção. É um bate-papo bastante interessante, muito descontraído, são mulheres inspiradoras, mulheres que transformam caminhos para a liberdade financeira, está nos nossos canais, recomendo aí que vocês assistam, que está realmente bastante interessante. O próximo destaque aqui também de atualização é que nós aprovamos, concluímos a auditoria dos nossos balanços
Aí tivemos a nossa aprovação, mais uma vez, sem nenhuma ressalva. Essa auditoria é realizada pela KPMG, auditoria independente. O balanço já foi aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, já encaminhado para a Previc, que é o nosso órgão fiscalizador. O balanço vai estar disponível para conhecimento de todos os participantes no final desse mês, junto com o relatório anual. E o quarto destaque aqui foi a conclusão do nosso ciclo de avaliação de riscos 2023. Esse é um ciclo que nós conduzimos a cada 2 anos. Foi o 7º ciclo de avaliação de riscos e foi o 2º ciclo de avaliação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós tivemos excelentes resultados, já por termos percebido uma evolução bastante positiva em relação ao ciclo anterior, e essa evolução positiva é fruto aí do trabalho de toda a equipe, aprimorando os processos, as documentações, e também em função dos treinamentos que foram dados com vias aí de melhorar cada vez mais a gestão de riscos da entidade como um todo. E aí, daqui para frente, vocês vão ter agora, no próximo slide, eu vou falar então do relatório anual, que vai estar disponível para vocês aí no final do mês de abril. Ele fica no nosso portal, onde vocês vão encontrar todos os destaques do ano, os resultados, o balanço auditado vai estar lá disponível, todas as informações relevantes para vocês. Assim que estiver disponível, vocês vão ficar sabendo. Mas, a princípio, até o dia 30 ele vai estar lá no portal. Agora, seguindo em frente, a gente está conduzindo essa campanha de perfil de investimentos. Como vocês sabem, agora no mês de abril é o primeiro período para vocês fazerem uma reavaliação. Lembrando que vocês têm esse período agora em abril, depois tem em outubro, onde vocês têm a oportunidade de verificar se o perfil que vocês está adequado a seus planos para o futuro. Então, o objetivo desse webinar é trazer mais insights para vocês, para ajudar nisso. E é importante um lembrete aqui, caso você faça alguma alteração no seu perfil de investimentos, você pode fazer até o dia 30, você vai começar a verificar essa alteração a partir do dia 1º de julho deste ano, quando é o tempo necessário aí para que todos os movimentos de resgates de aplicações dos fundos e novas aplicações sejam realizados. Então, você mudando até 30 de abril, isso começa a ser refletido no seu perfil a partir do dia 1º de julho. E aí, então, para trazer agora os inputs para esse processo aí de reavaliação de perfil, vou trazer aqui, passar a palavra para o Vinícius, nosso diretor de Finanças e Investimentos. Com você, Vini. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais uma campanha de perfis, né? A última, como o Mauro comentou, a gente foi agora em outubro do ano passado. A gente tem 2 janelas, né, em cada ano. A partir de 2023, a gente implementou essa segunda janela. A gente está agora aqui nessa campanha que, como o Mauro comentou, vai até dia 30 de abril. Tá? E aí, como a gente sempre gosta de reforçar, quando a gente fala que existe, né, a possibilidade aqui, a gente abriu mais uma janela, muitas vezes o participante pode se perguntar, não, então eu sou obrigado, eu tenho que fazer uma alteração, ou não. Na verdade, o que a gente recomenda, né, que que você avalie se realmente você está no seu perfil adequado. A gente vai trazer alguns elementos. Então, é um momento de reflexão, um momento de avaliação, não é um momento simplesmente de troca, né, de tentar escolher qual que é o melhor perfil baseado no cenário. Isso pode até ser uma possibilidade, mas a gente vai trazer alguns outros elementos aqui para ajudar você a tomar a melhor decisão baseado em algumas variáveis, tá? E aí, quais são essas variáveis, né? Então, como é que você, participante, que está em BPD, ou assistido, ou autopatrocinado, que é o objeto desse webinar, quais são as variáveis que você precisa observar, né? Uma delas é o objetivo que você tem aqui com o plano, né? O foco é previdência, é pós-carreira, né? Ou você tem até como foco a previdência, mas
encara muito mais a parcela dos recursos que estão aqui no plano para compor uma carteira de investimentos, ou simplesmente o seu objetivo com o plano é ter uma carteira de investimentos e o foco não é previdência. Então, é importante ter isso em mente, qual é o objetivo com o plano. Depois disso, qual é o horizonte de investimento que você tem, qual que é o horizonte que você trabalha aqui com o plano. É um horizonte de curto prazo? Eu pretendo entrar no pós-carreira no curto prazo? Não, eu vou entrar no pós-carreira no longo prazo? Não, minha carteira aqui é mais para diversificar meus investimentos, e aí eu simplesmente vou olhar uma outra variável que é, por exemplo, o risco, que é o que a gente vai falar aqui. Então, é importante ter em mente qual que é o horizonte, qual que é a maturidade que você espera ter dos recursos aqui, né? Então, a gente vai tratar disso. Qual que é o momento também, o momento de vida, carreira, e qual é a sua situação financeira, né? Você está empregado, está em um momento de transição de carreira, já está no pós-carreira, você que é assistido, por exemplo, você já pode, inclusive, já tá no pós-carreira e está recebendo uma renda, né? A renda que você está retirando aqui da Previdência, do Plano VEXT, é a única renda que você tem ou compõe alguma outra renda? É importante ter isso em mente também para definir qual que vai ser o perfil mais adequado. Quanto que você conhece de investimentos? Qual o grau de entendimento que você tem de investimentos? Conheço bem o mercado, sei qual que é o melhor perfil para mim, que eu tenho uma experiência já no mercado ou não? Eu não conheço, quero delegar realmente toda a escolha e toda a possibilidade de alteração para a VEXT, a gente está aqui para isso, né? Então, em que pé que você está aí na questão de conhecimento de investimento? E qual também, no final do dia, a sua aversão ao risco? Quanto que você, participante, está propenso a correr de risco, né? Então, a gente vai tratar disso aqui, porque se você tem um foco previdência e você vai entrar no pós-carreira no longo prazo, você pode correr um pouco mais de risco. Você vai ter tempo de maturar o seu investimento. Não, você já vai entrar agora no pós-carreira daqui a 1, 2 anos, sua aversão a risco tem que ser um pouco menor, porque você já está perto de utilizar o recurso, ou até se você já está utilizando o recurso, o seu risco pode até ter que ser menor ainda, porque você não pode ter o seu patrimônio, muitas vezes, reduzido por uma questão de mercado. Então, qual que é a propensão a risco que você, participante, pode correr, né? Então, aí para reforçar alguns conceitos, né, que a gente vai tratar aqui bastante de perfil, objetivo com perfil, classe de ativo, a gente trata um pouco disso. Então, só para reforçar, a gente gosta, alguns já devem saber de cor e salteado, mas não vale sempre a pena a gente trazer alguns elementos básicos aqui. Então, o perfil nada mais é do que uma carteira de investimentos, né? Então, a gente tem aqui na VEXT 10 perfis de investimento, está falando de 10 carteiras de investimento com níveis distintos de risco retorno, baseado na composição dessas carteiras, né? Então, e aí cada carteira, consequentemente, tem um objetivo diferente. Então, cada perfil de investimento tem uma data-alvo. Então, vai desde o perfil curto prazo até o perfil 2065. Então, cada um tem um horizonte de investimento. Logo, cada carteira tem o seu grau aqui de risco que pode correr, baseado no objetivo que a gente define aqui para cada uma das carteiras, né? Então, por exemplo, um objetivo do perfil 2065 é o participante que vai se aposentar, vai entrar no pós-carreira perto de 2065. Esse é um objetivo daquele perfil, e cada perfil tem o seu objetivo. E aí, o que diferencia os perfis, né? Diferencia a alocação que cada um deles faz em classes de ativos, que são segmentos de investimento. Então, a gente está falando de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, investimentos em ativos alternativos, né, que a gente chama também de líquidos. Então, e aí a gente faz o agrupamento desses segmentos, desses tipos de ativos de investimento em classes, né? Então, tem classes que são mais arrojadas, classes que são menos arrojadas, classes que têm uma previsibilidade maior de retorno, como, por exemplo, a renda fixa, outras que têm uma possibilidade de variação maior. Então, a gente tem esses agrupamentos, e aí cada perfil faz uma alocação distinta nessas classes, né? Então, o desenho que a gente sempre gosta de mostrar também, que a gente está falando, então, de
10 perfis de investimento, né? Desde o perfil curto prazo, que é o mais à esquerda, até o perfil 2065, e aí subindo de 5 em 5 anos, perfil 2025, 2030 e assim sucessivamente. O que a gente gosta de reforçar é que você participante, por exemplo, já é um assistido, já está recebendo a renda, ou está perto do pós-carreira, ou um participante que até pretende entrar no pós-carreira mais no médio e longo prazo, mas privilegia segurança no investimento, a gente recomenda que você faça alocação em perfis mais curtos, mais perto do perfil curto prazo. É um perfil que vai ter um nível de segurança maior. Não significa que não vai ter volatilidade. Pode até ter, vai ser uma volatilidade, vai ser uma movimentação da cota menor do que os perfis mais longos, tá? Então, participantes que querem carteiras mais conservadoras, que querem menos volatilidade, mais segurança, tem que caminhar para os perfis mais à esquerda. Participante que tem uma jornada longa ainda de acúmulo de patrimônio, ainda tem uma jornada grande do tempo laboral, pode escolher perfis mais longos, porque vai ter tempo de maturar, vai ter tempo de correr volatilidade, mas ao mesmo tempo, na medida que você vai caminhando para a direita, nos perfis mais longos, você aumenta o risco, mas aumenta também a expectativa de retorno. Se você tiver nos perfis mais longos, a expectativa que a gente tem aqui, a gente vai falar um pouco da gestão de investimentos, é que esses perfis eles vão ter uma remuneração acima dos perfis mais curtos, pelas características dos investimentos que a gente faz aqui, tá? Então, basicamente, ilustrar como é que a gente estrutura aqui os nossos 10 perfis de investimento, tá? E aí, quando a gente traz isso para números, né, quando a gente fala, então, o que significa o perfil ser um perfil mais conservador? Então, vamos pegar um exemplo do perfil curto prazo, que é o perfil mais seguro que tem a menor volatilidade, não significa volatilidade zero, a gente vai mostrar aqui, mas é um perfil que tem ali um nível de segurança maior, ou seja, ele tem uma expectativa de retorno mais condizente com o que se espera. Então, por exemplo, por quê? Porque esse perfil curto prazo, que é a barra à esquerda, ele tem basicamente ali 98% de alocação numa das classes de ativos, que é a classe de ativos mais segura que tem, que é basicamente renda fixa, local, pós-fixado. Boa parte disso em títulos públicos aqui do Brasil e uma pequena parcela em crédito privado. Porque o crédito privado traz um pouco mais de volatilidade. Então, a gente está falando de 98% numa classe e 2% numa outra classe, também tem uma expectativa de retorno ainda um pouco mais longa, mas também um pouco mais de previsibilidade. E aí, quando você vai caminhando para a direita, então vamos pegar um exemplo aqui do extremo, vamos pegar o perfil 2065. Dá para ver bem que o perfil 2065 tem ali, naquela classe que eu falei que é a classe com menor volatilidade, com maior previsibilidade, ele tem só 2% de alocação. Ao mesmo tempo, ele tem praticamente aqui, a gente está falando de 31% numa classe que a gente chama de classe de renda variável, que é uma classe que faz investimento em bolsa local. Então, compra ações através de fundos, né? A gente aloca em fundos, compra ações de empresas brasileiras. Então, tem 31% disso em bolsa brasileira. Também tem 20% desse perfil 65 investidos no exterior, correndo o risco cambial, alocado uma parte em bolsa global, uma parte em renda fixa global. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que o perfil 2065 ele tem uma distribuição bem interessante, ele tem ali praticamente uma alocação em todas as classes de ativos, e, consequentemente, ele vai ter um pouco mais de risco, que a gente vai ver aqui, tá? Então, basicamente, a lógica na medida que os perfis vão ficando mais longos, vai reduzindo a parcela em renda fixa, que é a barra branca, pode ver que ela vai reduzindo, e vai aumentando a alocação em outras classes, na medida em que vai aumentando o nível de risco, tá? Então, esse aqui, basicamente, é a alocação. O que é interessante do nosso modelo de investimentos aqui, o nosso modelo de perfis data-alvo? Se você, participante, escolhe o perfil, por exemplo, 2035, e não muda mais, esse perfil, na medida em que vai passando ano após ano, esse perfil vai ficando cada vez mais conservador. Ele vai, ano após ano, a gente vai aqui na gestão de investimentos, a gente vai adequando essa carteira do perfil para que, na medida em que atingir o ano-alvo dele, ou seja, 2035, nesse exemplo que eu dei, essa carteira ela vai estar com a carteira mais conservadora, que hoje é a carteira a curto prazo. Então, ele vai automaticamente, a carteira ela vai ficando menos volátil, vai aumentando
a alocação em ativos com maior previsibilidade, renda fixa principalmente, para que você, na medida que você vai entrar no pós-carreira, e a métrica é, se o 2035 é quem vai entrar no pós-carreira em 2035, você vai estar com a sua carteira mais conservadora, uma carteira sem correr muito risco de investimento, tá? Se a pretensão for, como eu comentei no início, previdência pós-carreira, tá? Então, isso é uma medida importante, é um modelo bem dinâmico que a gente adota aqui na Vext, tá? E aí, uma pergunta que pode aparecer e normalmente a gente gosta de reforçar. Mas, a Vext recomenda algum perfil? Aí a gente traz dois elementos. A Vext recomenda perfil se você tem como objetivo a previdência pós-carreira, aí a recomendação é de você olhar ali realmente a data-alvo. Então, se eu vou entrar no pós-carreira, por exemplo, em 2035, que é o exemplo que eu dei ali, escolhe o perfil 2035. Seu foco é esse. Meu foco não é risco, meu foco é pós-carreira, é o momento que eu vou entrar. Agora, se você, participante, busca ali, então, por exemplo, eu sou um assistido, eu já estou recebendo a minha renda, é a única renda que eu tenho, qual que é a recomendação? É escolher, por exemplo, o perfil curto prazo, né? Se você escolher um perfil que não seja o perfil curto prazo, você vai ter um componente de risco um pouco maior, porque a gente está investindo em alguns ativos que podem trazer um pouco mais de risco. Vai trazer mais retorno? Expectativa? Sim, vai trazer um pouco mais de retorno potencial, mas vai trazer risco, tá? Então quando a gente fala, qual que é a recomendação? Se o foco é previdência, a gente utiliza o nosso modelo, que eu vou entrar nos detalhes, ver o início, você vai utilizar o recurso, seu pós-carreira. Se a expectativa ali não é tanto em relação à previdência, mas é mais como eu aloco a minha carteira de investimento, você pode escolher também entre os 10 perfis, olhando um pouco mais a questão do risco, que a gente vai comentar aqui, tá? Então, para entrar no detalhe, então, só para reforçar, o nosso modelo de investimento data-alvo, o que ele pressupõe? Que o participante vai entrar no pós-carreira quando ele completar 65 anos, tá? Então, qual que é a lógica? Então, eu pegar o ano de nascimento, então, vou pegar o primeiro exemplo ali, ó, na tabela que está abaixo. Quem nasceu em 1950, se você adicionar mais 65 anos, vai dar 2015. 2015, qual que é o perfil que está mais próximo dele? É o perfil curto prazo, porque o 2015 já passou, provavelmente esse participante ele já está no pós-carreira, já está utilizando do recurso. Então, qual que é o perfil recomendado, como eu vim falando, é o perfil curto prazo. Vamos pegar o exemplo 4. Participante que nasceu em 2004, é um participante jovem, se você adicionar 65 anos, essa conta vai dar 2069. Qual é o perfil mais próximo do ano de 2069? A gente tem aqui o perfil 2065. Então, a recomendação fica para que esse participante escolha, ou se ele tem a pretensão do pós-carreira, se ele tem essa pretensão de utilizar o recurso aqui na Previdência e quer seguir a nossa metodologia, a gente recomenda o perfil 2065. E essa continha é simples, é pegar o seu ano de nascimento, adicionar 65. Ah, mas eu quero me aposentar com 60. Faça a conta com 60. Pega o seu ano de nascimento, adicione 60, você vai chegar numa conta, escolhe o perfil mais próximo dali, se a pretensão realmente é seguir a metodologia que a gente recomenda aqui. Mas o participante também pode falar, como eu comentei, não, mas eu não quero seguir essa metodologia, eu vejo a carteira da Previdência na Vext dentro de uma carteira mais ampla que eu tenho, eu quero selecionar ali o melhor perfil baseado no nível de risco. Então, o que a gente traz aqui? A gente mostra do lado esquerdo o nível de volatilidade de cada um dos perfis, e volatilidade é o grau de dispersão que pode acontecer olhando um histórico, determinado perfil, determinado retorno baseado numa média histórica. Então, por exemplo, quando a gente consegue ver aí que do perfil curto prazo, a gente está falando de uma volatilidade de 0,4, uma volatilidade baixa, um nível de risco baixo, significa que, baseado num ponto médio, pode ter uma variação de mais 4, de mais 0,4 ou menos 0,4. Ele pode ficar variando nesse intervalo. Ao mesmo tempo que você vai caminhando para a direita, os perfis vão ficando cada vez mais arriscados, como a gente colocou. Então, pegando, por exemplo, o perfil 2065, ele já tem um nível de volatilidade de 9%, olhando a janela do último ano. Então, significa que ele é muito mais arriscado do que o perfil curto prazo, né? E é natural, o modelo mostra isso.
mas significa que então só vou perder? Não, a expectativa de ganho é maior, porque você está investindo em quê? Está investindo em mais ativos de bolsa, mais ativos globais, mais ativos, por exemplo, de fundos multimercado, que historicamente tem um retorno maior, mas traz essa volatilidade maior. Então, se você participante já tem um pouco mais de conhecimento, tem carteira fora também e consegue comparar o nível de risco da sua carteira fora com o perfil aqui, essa aqui é uma boa métrica, tá? E aí, o que é interessante? A gente traz do lado direito alguns níveis de volatilidade de alguns indicadores de mercado. Então, dá para ver bem ali, por exemplo, que o perfil curto prazo, que tem uma volatilidade de 0,4, ele está no mesmo nível da volatilidade do CDI, que é 0,4. O perfil 2065 está em 9%, mas ele tem metade praticamente ali da volatilidade do Ibovespa, porque o Ibovespa é o índice da Bolsa Brasileira, ações têm uma volatilidade natural maior que boa parte dos outros ativos, então você vai ter um perfil que tem uma parcela expressiva em renda variável, em bolsa, logo você vai trazer esse nível de volatilidade para o seu perfil. Então dá para ver bem ali que tem ali classes de ativos, né, indicadores de mercado que tem por trás tipos de ativo com níveis de risco variados. O que a gente faz aqui é montar a carteira para que a gente busque ter um retorno cada vez maior na medida que os perfis vão ficando mais longos, mas na medida também de reduzir a sua exposição a risco, né? Então, por isso que se eu alocasse um investidor, por exemplo, que aloca 100% do recurso no Ibovespa, então, por exemplo, vai lá e compra o índice Ibovespa, ele está correndo um risco, uma volatilidade de quase 19%. À medida que ele escolhe o perfil 2065, que tem uma composição de bolsa, tem uma composição de investimento global, tem uma composição de juro real, que é investimento em título público atrelado à inflação, mas também tem renda fixa curto prazo, você reduz o seu nível de risco, tá? Então, fica uma carteira um pouco mais balanceada, embora uma carteira arrojada dentro do nosso quadro aqui de perfis, tá? Então, isso aqui a gente gosta de trazer porque tem participante aqui que já tem um grande conhecimento de mercado, gosta de ver nível de volatilidade e consegue eventualmente escolher um perfil olhando essa variável e não, muitas vezes, a data-alvo, tá? E aí a pergunta que também é interessante, a gente recebe, então, mas vocês simplesmente escolhem lá um gestor, como é que você aloca o meu recurso? Você escolhe um gestor que você tem uma boa afinidade, você escolhe um grande banco, você vai lá e põe todo o meu recurso em um título só, em uma ação só? Não, a gente, como eu falei, cada perfil de investimento é uma composição de classe, é uma composição de alocações diferentes para reduzir o risco de concentração, e a gente vai detalhar um pouco mais aqui também, mas e aí eu vou falar um pouco da gestão de investimentos, que é um ponto importante aqui para nós. Então, só para reforçar, cada participante, seja ele ativo, BPD, assistido, autopatrocinado, ele tem os recursos dele alocado em um perfil. Então, ele vai ter um perfil. Esse um perfil vai investir nas classes de ativos, aí vai depender de qual é o perfil, aí vai ter aquela escadinha, né? A alocação pode ser maior em ativos com maior risco, menor, e aí essas classes de ativos, a gente tem por trás dele alocações em fundos de investimento, né, em gestores especializados, em fundos de fundos, que são os famosos FOFs, ou até em ativos finais, caso isso pode acontecer, não é? A gente não tem hoje investimento em ativo final, a gente aloca através, basicamente, de fundos de investimento, mas poderia também ter ativos finais. Então, isso aqui vamos dizer, o principal, a árvore central aqui de como é que flui o recurso, tá? Aí, como eu falei, cada perfil de investimento, a gente define aqui um objetivo, né? E o objetivo do perfil, ele tem por trás, que a gente está falando aqui de soluções de previdência, que é o que está na razão de existir da Vect. Então, a gente tem aqui a função inicial de definir um horizonte de investimento para cada um dos perfis, cada perfil de investimento tem a sua data-alvo, como eu comentei, e aí isso a gente define isso como um objetivo para a estruturação das carteiras de investimento de cada um. Dentro da governança de investimento da Vect, como o Mauro comentou, a gente fez a adesão agora ao código, né, de autorregulação da ABRAP de investimentos. Então, a gente, por trás, realmente tem uma governança bem robusta, né? Então,
além da gente seguir, né, evidentemente, toda a legislação do setor de previdência, do setor do mundo de investimentos, a gente tem uma série de normativos internos, políticas de investimento, que eu vou comentar, e outros normativos também, de processo de due diligence, de gestores. Então, tem uma documentação bem robusta aqui. Todas as discussões que a gente faz aqui de alocação, elas ocorrem num comitê de investimento e risco, que participa a diretoria executiva da VEXT e a gerência de investimentos e também alguns consultores especialistas. Então, é uma discussão em colegiado, a gente não toma nenhuma decisão aqui porque a gente entendeu ali pontualmente que é adequado, uma pessoa acordou, viu uma notícia e investiu. Não, existe uma discussão bem robusta. Toda a discussão também é aprovada, além de ser discutida no comitê, e o comitê orienta a eventual alocação ou resgate ou uma análise diferente. Isso é discutido na diretoria de investimentos e na diretoria executiva, e a política de investimentos e outros normativos relacionados à área de investimentos, todos os temas são levados para aprovação, no caso da política de investimentos, para o Conselho Deliberativo, e o acompanhamento, se os investimentos estão seguindo as políticas, se os investimentos estão seguindo os normativos, se os investimentos estão obedecendo o que é previsto, isso tudo é acompanhado pelo Conselho Fiscal. Então, existe uma cadeia grande de governança até você ver ali o resultado final, tá? Ainda nesse ambiente de investimentos, a gente, nesse comitê e na VEXT, a gente também tem um espaço para também discutir o cenário, discutir a conjuntura econômica, não só Brasil, mas global. Como eu falei, definir os objetivos de retorno, não só agora do perfil, mas também os objetivos de cada uma das classes, quais são os benchmarks, ou seja, quais são os indicadores de referência que cada classe vai ter que seguir. A gente avalia também um modelo de longo prazo, LM, para ver se a minha expectativa de utilização daquele passivo, eu tenho um ativo que vai fazer frente para não correr eventualmente risco de liquidez. Qual que é a alocação estratégica que a gente chama de macroalocação, asset allocation, que eu vou colocar quantos por cento em renda fixa no perfil 2030, quanto eu vou colocar agora pontualmente no perfil 2065. Então, isso tudo é discutido, qual que vai ser a macroalocação. Ainda dentro do processo de governança, tem um processo robusto de seleção de gestores de investimentos. Então, cada gestor é aprovado na due diligence, é feita uma due diligence operacional. O que é due diligence? É uma avaliação se os procedimentos que o gestor segue está adequado, se ele obedece à legislação, se ele tem todo o sistema dele é bem feito, qual é a filosofia de investimentos, qual é a propensão a risco desse investidor, como é que a equipe desse gestor é montada, é uma equipe que tem experiência ou não. Então, tudo isso é discutido, tá? É discutido também a distribuição entre gestão ativa e passiva, qual vai ser a posição, quais são as principais posições, quais são as posições satélites, posições mais secundárias, monitora a performance do gestor, é feita a atualização de due diligence, avalia risco, enquadramento, como eu comentei, time de rebalanceamento. Muitas vezes você tem uma alocação, por exemplo, em bolsa, a bolsa valorizou forte, você já você está com uma participação maior agora em bolsa, mas a sua política de investimento estabelece um valor menor, a gente faz a redistribuição, além de movimentos táticos, movimentos pontuais para tentar captar ganhos de curto prazo, não é muito foco, mas também serve também para eventualmente ter uma oportunidade ali pontual, tá? Então, o que a gente chama de movimentos táticos. Então, isso aqui, rapidamente falando aqui, evidente que a gente está à disposição para entrar em detalhe, caso vocês queiram, mas assim, só para dar um overview aqui de como é que é a gestão de investimentos. Aí, como eu comentei, a gente não tem um gestor só, um ativo só, a gente tem uma diversificação bem grande, a gente tem alocações, né? Então, dos recursos que a gente administra, a gente aloca em fundos que são geridos por gestores especialistas nos seus segmentos diferentes, então, renda fixa, renda variável. Então, aqui estão os principais gestores, alguns bem conhecidos, a gente está falando aqui de Bradesco, Sul América, a gente está falando aqui da Vinci, está falando de BlackRock, está falando de praticamente aqui Itaú. Então, a gente tem aqui uma gama grande de gestores que todos eles, como eu falei, passam por processo de due diligence, passam por avaliação rotineira do nosso comitê. E aqui vocês, inclusive, na nossa lâmina de investimentos,
que fica no nosso website. Lá a gente coloca fundo por fundo e você consegue ver a performance do gestor através do fundo que a gente aloca, tá? Então, aqui também é interessante a gente trazer que há uma diversificação grande e a gente busca gestores especialistas no seu segmento, tá? Isso é um ponto importante para esse tipo de negócio que a gente está. Aí, o foco nem é tanto aqui resultado, mas ontem, quem observou viu que a gente já divulgou a cota do fechamento de março, tá? Inclusive, amanhã deve sair o boletim de investimentos, mas já no nosso portal já tem a cota, né, do fechamento de março. Então, quando a gente olha aqui essa primeira coluna, a gente já consegue ver aqui o resultado acumulado de 2024, né? Então, os perfis aqui todos em 2024, no acumulado do ano, em campo positivo, né? Os perfis mais curtos, eles estão performando melhor que os perfis mais longos por uma questão de mercado, né? Quando a gente consegue ver na parte mais para baixo, que o Ibovespa, no acumulado do primeiro trimestre, ele está em queda, está caindo 4,5%. Isso, como eu comentei, a gente tem uma alocação maior nesse tipo de ativo. Os perfis mais longos, ele está afetando, mas ao mesmo tempo que os perfis mais curtos estão performando melhor. Por exemplo, o perfil curto prazo está em linha com o CDI, está praticamente batendo ali o CDI, lembrando que a rentabilidade que a gente apresenta aqui, ela já está líquida da taxa de custeio, tá? Então, nesse primeiro trimestre, o performance do perfil curto prazo está praticamente em linha do CDI, né? Está batendo bem o IPCA. Então, esse aqui é o acumulado do ano. Se vocês quiserem ver o mensal, já tem lá no nosso portal. E amanhã deve sair o boletim. Quando a gente olha a janela dos últimos 12 meses, aqui sim é uma janela interessante, porque a gente consegue ver que os perfis mais longos estão performando melhor. Pode ver, há uma diferença grande aqui. Você pega o perfil curto prazo, está com uma rentabilidade líquida de 11,7%, o perfil 2005, 17%. Então, a gente está falando de um pouco mais de 5 pontos aqui acima. Então, essa é a expectativa que a gente tem, de os perfis mais longos terem performances melhores do que os perfis mais curtos. A expectativa é essa. E aí, o que levou, muitas vezes, o que levou, na verdade, é essa dinâmica dos perfis, quando a gente olha os últimos 12 meses, tá nesse desenho. É porque quando a gente olha a parte de baixo, os indicadores, a gente consegue ver, por exemplo, que o Ibovespa subiu quase 26% nos últimos 12 meses, né? Principalmente novembro e dezembro do ano passado, teve uma alta forte, ao mesmo tempo que o CDI foi 12,4%. Então, consequentemente, se eu tenho uma alocação maior nos perfis mais longos, em ativos de risco, por exemplo, Bolsa, olhando esse exemplo, o Ibovespa, é natural que a gente tenha uma performance melhor. É o que se espera da modelagem. Da mesma forma que a gente vê isso quando a gente olha a janela desde maio de 14, que é a última coluna. Em maio de 14, a gente lançou os perfis curto prazo, o perfil 2020, que foi extinto em 2020, o perfil 2025 e o perfil 2030. A gente espera que a janela que começou em janeiro de 20, foi quando a gente lançou os perfis de 35 em diante, ele tem essa lógica, que é quanto mais longo o perfil, maior a rentabilidade. A gente espera isso, da mesma forma que aconteceu nos últimos 12 meses e da mesma forma que está acontecendo no acumulado desde maio de 14. Né? Evidente que depende de contexto de mercado, depende de qual janela você está olhando. Quando a gente olha, por exemplo, de janeiro de 20 para cá, a gente tem uma performance que não está em linha, como a gente está comentando, os perfis mais longos estão piores relativamente, mas a gente está falando aqui de um momento onde a própria Bolsa não variou muito. Se eu ver aqui, a Bolsa nessa janela subiu quase 11%, então subiu muito menos que o CDI, ela perdeu até do próprio IPCA, então existem condições de mercado que fez com que nessa janela de janeiro de 20 para cá, a performance dos ativos de risco fossem piores do que os ativos com menor risco, tá? Mas vai depender muito do cenário. A gente espera que ocorra como aconteceu nos últimos 12 meses e como aconteceu desde maio de 14, tá? Então, esse aqui é para trazer um pouco mais de elemento. Aqui também não é o foco, mas assim, basicamente, o que a gente está falando de contexto de mercado, né? A gente está falando aqui, vou resumir, esse material vai estar disponível no nosso website, mas a gente está falando, e nesse QR Code que está aqui do lado direito, a gente detalha bastante sobre resultado, né, como foi o resultado de 2023, o cenário previsto, mas quando a gente olha aqui quais são as principais variáveis que estão mexendo com o mercado e que devem definir aí
a trajetória, né, das alocações, a gente está falando basicamente no Brasil, né, a gente está falando de a inflação relativamente controlada, a inflação projetada, o IPCA projetado para o final de 2024 é de 3,7%, ele está acima do centro da meta, que é 3%, mas está dentro do intervalo previsto pelo Conselho Monetário Nacional. Então, isso traz algum conforto aí para o mercado. Os juros nominais, né? Então, a Selic, por exemplo, deve terminar, hoje ela está em 10,75 ao ano, deve terminar em 9, tem algumas casas que até falam em 8,5, outras falam em 9,5, mas provavelmente, se não tiver nenhuma grande surpresa no mercado, a gente está falando realmente de uma Selic ou um CDI já em 1 dígito até o final do ano, mas ainda assim a gente está falando de um juro real, né, que se eu pego ali a Selic e tiro a inflação, a gente ainda está falando de um juro real alto, né, de 6%. Isso tem impacto no mercado. Talvez não é sustentável esse patamar, mas isso deve acontecer. A gente vem também observando revisões seguidas do PIB, né? O mercado começou o ano esperando que o PIB de 2024 fosse crescer abaixo de 1%, as projeções agora já estão indicando 1,9%, né? Isso é interessante, né? Ajuda um pouco na questão da economia, na visibilidade. O ponto central, que é o que o mercado está trabalhando muito agora, é a questão fiscal, né? É a grande preocupação aqui dos economistas, dos gestores de mercado, né? O governo vem indicando que pretende seguir as metas, mas o que a gente observa é que o mercado hoje já trabalha que pelo menos em 2024 o governo não vai conseguir atender o déficit primário zero, deve ter um resultado primário zero, deve ter um déficit primário de fato agora perto ali de 0,7%, então as contas não vão fechar. E o mercado já trabalha que o governo não vai conseguir também atender as metas para 2025, né? Vai depender muito de como vai ser o nível de arrecadação. Então, ou seja, um ponto de preocupação que vai mexer com o humor do mercado, um deles, no cenário local, é a questão fiscal brasileira, que é o ponto de preocupação. Da mesma forma que é natural que o ambiente global também afeta, né? E a gente está falando no ambiente global, a gente está falando a gente entrou em 2024 com os juros, né, praticamente estáveis, mas um patamar elevado. O mercado trabalha já com início de queda dos juros, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Alguns trabalhavam que os juros, o Fed, né, o Banco Central Americano, ia reduzir os juros agora no meados do primeiro semestre, já estão projetando que deve ser mais para metade do ano, para o final. Então, vai depender muito do ritmo, do nível de inflação, do nível do mercado de trabalho americano, que está bastante forte. Mas o que é importante aqui, resumindo, há uma expectativa de redução de juros no mercado global, principalmente Estados Unidos e Europa. A expectativa é essa. O ponto é só quando que isso vai acontecer. Isso, tendo uma redução de juros, é natural que isso tende a trazer um alento aí para o mercado, né? Vai depender muito do patamar de estabilização, mas de fato é positivo. Poderia ser o contrário, a gente poderia estar num ritmo de aumento de juros, com um viés mais negativo, não é o caso, né? Então, esse é um ponto. A própria dinâmica da economia chinesa é monitorada pelo mercado, né? Então, é evidente que a alocação, a gente tem aqui o Ibovespa, uma boa parte das empresas tem uma correlação grande com o preço de commodities, a China crescendo afeta positivamente o nível dos preços e ajuda no resultado, evidentemente, das empresas, isso ajudaria, mas o governo chinês está com uma dificuldade de manter um nível de crescimento relevante, além do próprio desenrolar dos conflitos que estão acontecendo. Tem pouca notícia agora, né? Mas assim, acaba sempre tem algum alerta, acontece alguma coisa muito diferente. Os conflitos geopolíticos não só no Oriente Médio, mas também, de certa forma, na Ucrânia, isso pode afetar. Não é hoje o foco, mas a gente sempre gosta de deixar isso, tá? Então, basicamente, esse aqui é o cenário resumido. Então, resumindo, juros em queda no Brasil, para um nível que vai trazer mais apetite para ativos de maior risco, né? Então, isso é importante. E o cenário global, tirando essa questão de China, juros também em queda, é importante. Então, caso vocês quiserem um pouco mais de detalhe, a gente tem a matéria que a gente entrou um pouco mais de detalhe aqui nesse QR Code, tá? E aí, para concluir, então,
A gente divulgou, está até no nosso website, esse QR Code você consegue ter acesso. A gente tem uma news especial da campanha de perfis. Lá a gente traz não só como que é a campanha, o que significa perfil de investimento, por que mudar, por que não mudar. A gente detalha classe por classe, e nessa news a gente também tem sobre a questão de mercado, que a gente comentou, a gente tem um pouco mais de detalhe, quem quiser ter mais informação consegue acessar aqui. A gente tem outros canais, como eu comentei, a gente vai divulgar provavelmente amanhã o boletim de investimento, que é um rápido overview do que está acontecendo com o mercado. Eu fico por dentro, que é basicamente a news que eu comentei. A conversa com a Vext, essa aqui é um exemplo, a gente está nesse webinar, é a conversa com a Vext, tem outros eventos já gravados no nosso website, a própria lâmina de investimentos, e o relatório anual, como o Mauro comentou, deve sair em breve. Lá a gente vai ter tudo o que aconteceu com a Vext em 2023. Como eu comentei, também a gente tem uma série de normativos internos, então quem tiver curiosidade, eu até recomendo, tem a política de investimentos no nosso website, lá tem todas as diretrizes de investimento que a gente faz, as alocações, então é um documento bem interessante, tem um pouco da estratégia ali que a gente busca com os investimentos, o próprio regulamento de perfis que estabelece ali as diretrizes para a escolha de perfil, quem pode escolher, quem não pode, qual é a janela, e um guia também um pouco mais ilustrativo dos perfis, além do próprio regulamento do plano, quem tiver curiosidade. Eu até comentei ali rapidamente qual seria o perfil recomendado, mas ainda assim no nosso website a gente tem lá a landing page, que ali você consegue acessar e colocar a sua data de nascimento. O sistema já vai mostrar ali qual que é o seu perfil recomendado baseado na nossa metodologia, e a gente traz outros elementos, é bem interessante para vocês consultarem. Ali você consegue ver qual o seu perfil recomendado, e se não é, aí você observa qual que você está, você consegue fazer esse comparativo, bem interessante, além de algumas outras informações. E aí a pergunta aqui é, bom, então eu vou avaliar como é que eu faria a alteração do meu perfil, né? Eu vou fazer essa análise, eu estou escutando vocês aqui, então como é que eu faria essa alteração? Eu teria que entrar no nosso website, que é www.vext.com.br, na área login, na parte de cima, vai ter, do lado ali do logo da Vext, no nosso website, vai ter um campo chamado login, clica no campo login, aí vai abrir essa tela, que é para você acessar a área restrita. Na área restrita, você coloca o seu CPF e a senha cadastrada. Do lado esquerdo, na caixinha amarela, tem lá sobre o seu perfil de investimento. Quando você clica sobre o seu perfil de investimento, abre uma lista, você coloca ali escolher perfil de investimento. Aí, quando você coloca lá, você vai ter ali as 10 opções de investimento para escolher. Tem um disclaimer, tem ali algumas observações que você precisa ter, e aí escolhe o perfil. Então, basicamente isso, Gabi. A gente tem aqui, passou pela questão da campanha, agora se tiver alguma pergunta, senão a gente tem algumas perguntas já pré-estabelecidas que a gente coloca aqui na apresentação também. Oi, Vini, acho que a gente pode seguir com as dúvidas aqui, pois não chegou nenhuma pergunta. Tá, então eu vou botar aqui. A gente como a gente tem uma agenda diária com os participantes assistidos, a gente já sempre mapeia algumas perguntas que são as mais que a gente mais recebe aqui, né? Então, por exemplo, quem pode escolher, no fundo, quem pode alterar o perfil de investimento, né? É um participante ou assistido vinculado ao plano até o segundo mês anterior ao início do período de migração, tá? Então, ou seja, quem agora nessa janela em abril, quem está vinculado ao plano até fevereiro desse ano pode alterar de perfil. Quem se vinculou depois não pode alterar de perfil ainda, vai poder alterar na próxima janela, que vai ser em outubro, tá? Então, a lógica é essa. Então, se você aderiu, por exemplo, ao plano esse mês aqui ou em março, você ainda não está apto a fazer a escolha do perfil, mas você vai poder fazer com certeza na próxima janela. É possível, outra pergunta que a gente recebe bastante aqui, é possível investir em mais de um perfil? Eu quero colocar 50% no perfil curto prazo e 50% no perfil 2065. Não, a gente tem aqui que todas as contas, todo o recurso administrado pela Vext do participante, ele é alocado em um perfil. Então, o participante escolhe um perfil e o recurso dele ele fica naquela carteira.
Se o participante quer uma carteira mais balanceada, ele pode escolher um perfil intermediário. Eu não quero nenhum perfil com baixo risco, porque vou ter um retorno menor. Eu também não quero correr risco do perfil super arrojado, que é o perfil 2065, porque lá tem muita bolsa e não quero. Escolhe um perfil intermediário, a gente tem 10, não dá para olhar ali várias carteiras diferentes, com nível de risco diferente, como eu comentei ali, tá? Então, dá para escolher entre as 10, tranquilamente. Outro ponto, durante o período de alteração, posso mudar de perfil mais de uma vez? O que significa? Ao longo do mês de abril, a gente tem essa campanha. Imagine você participante, assistido, que já escolheu um perfil agora, trocou perfil no primeiro dia da campanha. E você escutou esse nosso webinar, tomou a decisão de mudar de perfil. Pode fazer. Você pode fazer quantas vezes quiser ao longo do mês de abril. Então, se você escolher 10 vezes perfil, mudou de ideia 10 vezes ao longo do mês, o que vai valer é a sua última escolha. Então, se você escolher hoje um perfil e não mudar mais, é esse que vai ficar vigente. Se você escolher hoje e até o final da campanha, que é o final de abril, você trocar, o novo que vai ficar valendo, tá? Então, não tem problema, se você já alterou, você pode voltar a alterar. A dúvida que a gente recebe também, que é interessante, às vezes você participante que entrou há pouco tempo, ele pode falar, pô, mas eu estou num perfil aqui que não foi o que eu escolhi, porque a modelagem, hoje, o regulamento que tem no nosso plano, ele estabelece que na adesão, o perfil ele vai ser o perfil recomendado conforme metodologia. Então, aquele negócio, se você nasceu em 2000, mais 65 anos, você vai ser alocado no perfil 2065. O modelo estabelece isso. Mas você tem a oportunidade de mudar na primeira janela apta, né? Então, como eu comentei, se você fez a adesão, por exemplo, em dezembro, né, do ano passado, você já está apto a escolher perfil, você pode escolher. Lá, você foi alocado em um perfil conforme a metodologia, nessa janela você pode escolher outro. Tá? Então, esse é um pouco do racional aqui. Uma outra pergunta Vini, com licença, chegou uma pergunta aqui, eu posso? Vamos lá. Desculpe, aqui a pergunta é: bom dia, eu já estou no pós-carreira e já recebo uma renda mensal. Logo, meu perfil mais adequado é o curto prazo, já estou nesse. Porém, gostaria de saber de vocês, com base nos seus conhecimentos de aplicações financeiras, se o cenário brasileiro é favorável para uma maior rentabilidade para um futuro próximo. Desta forma, eu poderia arriscar um pouquinho mais para ter uma rentabilidade maior. Bom, aquela, como a gente comentou ali, né? Então, o participante aí ele já tá utilizando do recurso. Aí, algumas variáveis são importantes, que é o único recurso que ele tem. Então, ou seja, se o patrimônio que ele está aqui e já está usufruindo, já está tirando a renda, é o único patrimônio? Porque se é o único patrimônio, ele tem que medir o seguinte: se ele pega esse patrimônio, que hoje está no perfil curto prazo, que é o perfil mais conservador ali, que tem uma menor volatilidade, esse perfil ele vai ali render perto do CDI e vai assim com pouca chance de ter uma flutuação. E o seu patrimônio, o seu valor lá acumulado vai ficar ali, vai crescer conforme o CDI e com as saídas que você está tendo, você vai resgatando, vai reduzindo na medida que você vai sacando, mas tem o rendimento. Se você colocar um perfil mais arrojado, seja qual for, você vai aumentar a chance de ter um retorno maior, mas vai aumentar a chance de você ter uma perda pontual ali. Tá? Então, isso é importante. Quando a gente olha o cenário, aí vai depender muito assim, de qual é o objetivo de retorno. Você está falando um cenário de curto prazo? Cenário de curto prazo, a gente está falando ainda de uma Selic, pelo menos ali, ela hoje está em 10,35, vai terminar o ano em 9, 8,5. Na média, a gente está falando de uma Selic ali de 10. Pode ser entendido como razoável. Agora, não, eu quero correr um pouco mais de risco, eu quero entrar em bolsa. Os gestores, eles falam, a bolsa brasileira, no caso, tá barata, ela está descontada. O ponto é, até quando que ela vai ficar descontada? Você vê que em novembro e dezembro do ano passado, em 2 meses, ela subiu quase 20%. Quem estava fora da bolsa perdeu essa alta. Mas, ao mesmo tempo, ela poderia não andar ou poderia ter caído. Então, ou seja, diferente de tentar escolher um perfil ali, é importante ter em mente qual é o horizonte que você vai utilizar o recurso. Tá? O cenário ele não é tão favorável assim, né? A gente está falando de um cenário, por mais que a gente está falando de um cenário tão favorável para correr risco, eu falo, né? Porque
por mais que a Selic esteja em queda, ela ainda está no patamar razoável e o cenário de bolsa não está tão claro assim. Tem a variável, por exemplo, como eu comentei, a questão fiscal, e o cenário externo ainda tem algumas questões que não estão resolvidas ainda. Quando vai ser o nível de queda, qual vai ser o patamar de queda de juros? Então, não está tão claro assim para correr tanto risco, tá? O importante é estar alocado, o importante é estar relacionado ao seu objetivo de investimento, qual é o prazo, o seu horizonte de investimento aqui, tá? Oi, chegou mais uma pergunta aqui, que eu vou passar para o Cristiano. Bom dia, não sei se é o foco da apresentação, mas poderia orientar sobre a possibilidade de alterar o regime tributário? Claro, Gabi, vamos responder. Sempre é o foco de uma apresentação qualquer assunto que possa ajudar nossos participantes e assistidos, independentemente do tema principal. Hoje a gente está aqui falando dos perfis de investimento, mas claro que essa informação do regime tributário é importante. Talvez alguém ainda não saiba, mas houve uma nova legislação, a Lei 14.803, aprovada agora, sancionada pela Presidência da República no início do ano, que permite uma coisa muito boa, que permite que a escolha do regime tributário regressivo ou progressivo, que todos nós participantes fizemos no momento da adesão ao plano, para quem aderiu há muito tempo atrás, ou até meses atrás, essa escolha do regime passe do momento da adesão, quando a gente tem muito pouca informação, para o momento da utilização dos recursos. Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez hoje, saiba que aquela escolha de regime tributário que você manifestou lá atrás, ela zerou praticamente. Então, todos os participantes em BPD, participantes que estão hoje com o recurso rendendo, desculpa, na VECT, a escolha do regime vai se dar quando você for utilizar o valor, seja para resgate, seja para solicitar uma renda mensal. Então, fique tranquilo, quando do momento que você solicitar o resgate ou a renda mensal junto ao time da VECT, por meio de seus canais, você ali vai ver qual é o melhor regime tributário para você. Qualquer dúvida sobre isso, olha, pode falar com a gente em qualquer um dos nossos canais, telefone, chatbot, e-mail, vimos visitar aqui na VECT, mas essa é uma ótima notícia. Então, não se preocupe agora, você não precisa fazer nada. Quando for utilizar os valores, você vai poder fazer a escolha do seu regime tributário progressivo ou regressivo. É isso, Gabi, por enquanto. E, Cris, nesse tema mesmo, tem uma outra pergunta, que existe possibilidade de alteração do regime tributário PGBL e VGBL? PGBL e VGBL, na verdade, pode ser que tenha uma confusãozinha aí. Na verdade, PGBL e VGBL são modelos de planos de previdência. Na verdade, VGBL e PGBL até são previdências operadas por instituições como seguradoras. A VECT não opera nem VGBL, nem PGBL, mas talvez quem falou VGBL e PGBL esteja querendo falar do regime tributário progressivo e do regressivo. Se é em relação ao progressivo e regressivo, sim. Na verdade, a escolha que todo mundo fez no passado, ela agora vai poder ser manifestada novamente. Então, não tem nada a ver com VGBL e PGBL, isso é modalidade de plano de previdência, ainda que VGBL, até para ser bem preciso, na verdade, é do mundo dos seguros, mas a escolha do regime tributário entre o progressivo e o regressivo, sim, você vai poder fazer a qualquer momento quando você tomar a decisão de utilizar o seu recurso. Então, esse é um novo direito do participante, uma legislação nova que apareceu, então aquela escolha feita no passado pode ser alterada quando você for usar os recursos. Obrigada, Cris. Agora, voltando aqui para o Vini. Vini, tem uma outra pergunta. Ficou clara a lógica sobre a maior rentabilidade dos perfis mais agressivos no longo prazo, inclusive pelos resultados apresentados nos últimos 12 meses. Entretanto, olhando os resultados acumulados desde a criação dos perfis 2035 acima nos últimos anos, esta lógica não tem se confirmado. Pergunta: será através das revisões periódicas do Glide Path que esta lógica será assegurada pela VECT? É um bom ponto. Se você olhar a janela, desde quando a gente criou os primeiros perfis lá em maio de 14, essa lógica ela está sendo atendida, né? Então a gente está falando de uma janela um pouco mais longa,
quando a gente olha ali o perfil curto prazo, o perfil 2025, o perfil 2030, o perfil 2030 está melhor que o 25, que está melhor que o curto prazo. Então, numa janela um pouco mais longa, isso está acontecendo. Realmente, quando a gente olha de janeiro de 20 para cá, essa lógica que a gente espera, ela realmente não está acontecendo, né? E não está acontecendo por uma questão meramente de mercado, tá? A gente está falando nessa mesma janela, o Ibovespa praticamente ele não está andando, né? Nessa janela de janeiro de 20 para cá, ele tá, não só ele não está andando, como ele está perdendo de longe do CDI de várias outras classes de ativos, tá? Então, como o modelo ele tem como uma lógica alocar uma parcela maior em bolsa, porque a expectativa de bolsa Brasil é maior do que a renda fixa, pela lógica, né? Pelo menos pela teoria, né? A gente tinha uma alocação realmente grande na classe renda variável. Mas de um tempo para cá, a gente vem fazendo algumas revisões, de fato, no Glide Path, com as revisões na política de investimentos, e se você observar a política de investimentos que está vigente esse ano versus a do ano passado, dá para ver bem que a gente reduziu ali a exposição em renda variável, né? A gente ainda tem uma parcela interessante em renda variável local, nos perfis mais longos, mas a gente já reduziu e alocamos um pouco mais em multimercado e principalmente na classe juro real, renda fixa juro real, que são alocações em títulos públicos atrelados à inflação, basicamente IPCA, que está com uma expectativa, que está hoje num nível de preço interessante, quando a gente olha uma janela de longo prazo. Então, como é um ativo que traz um pouco menos risco, mas tem uma expectativa de retorno que está interessante, ou seja, a relação risco-retorno está interessante, nessa última revisão de IPI, a gente fez um pouco da adequação, sim, para tentar mirar, de fato, a ter os perfis mais longos com um ganho maior que os perfis mais curtos. Mas não significa que o ano que vem a gente não possa revisar novamente, tá? Porque vai depender muito do cenário. Mas o que é importante aqui? A gente está falando de ativos com menor risco e ativos com maior risco. A lógica a gente vai, na medida que os perfis vão ficando mais longos, a gente vai aumentando a alocação em ativos de risco. Na última PI, como eu comentei, a gente reduziu um pouco a parcela em bolsa e colocamos em renda fixa juro real, títulos públicos atrelados à inflação, para tentar buscar esse ganho, uma vez que o cenário de bolsa ele não está tão bom em relação ao que estava no passado, mas a gente tem revisado isso com bastante frequência para ver se realmente está aderente aí à nossa estratégia que a gente está observando com o mercado. Mas a gente está falando de cenário muito longo prazo, né? Tem muitas variáveis que podem acontecer, né? Então, a gente tem essa preocupação, mas é importante olhar janelas um pouco mais longas. Essa última janela de janeiro de 20 para cá é uma janela ruim para ativos de risco. É bem ruim. Ok, Vini, tem uma outra pergunta aqui do Leopoldo. De alguns meses para cá, a janela de alteração de perfil passou de anual para semestral. Além disso, o esforço de divulgação dessa janela aumentou significativamente, enfatizando as condições de mercado e os ciclos da economia. Na prática, isso tende a induzir ao participante trocar de perfil com frequência, fazendo o time, o que não é aderente ao fundo de previdência, onde a visão deve ser de longo prazo. Trocar de perfil com frequência é fazer swing trade em fundo de previdência. Essa é uma boa provocação, mas a gente entende, Leopoldo, a gente entende o seguinte aqui, por isso que a gente gosta de reforçar, que a gente abrir uma janela a mais, não automaticamente a gente não dá, a gente não quer que o participante automaticamente faça alteração de perfil, né? É evidente que ele vai ter uma janela a mais, mas assim, o que a gente gosta de trazer aqui, reforçar a gente está falando a gente tem aqui N tipos de participantes. Tem participantes que têm realmente como foco a previdência, principalmente os participantes ativos, mas a gente tem uma gama grande de participantes que encaram o recurso aqui, como, por exemplo, os BPDs, ou os participantes que têm um patrimônio fora e encara também o recurso que está aqui como uma parte da carteira de investimento, e ele tem a possibilidade, de fato, de escolher ali um perfil que está mais aderente à realidade dele. E a realidade dele pode mudar de seis meses para cá. Então, não é, a ideia de ter duas janelas não é para que o mesmo participante faça alteração 2 vezes ao ano. É possibilitar que participantes que, por um motivo, não conseguiu fazer a reavaliação e trocar no ano anterior, ele tenha uma janela mais próxima, tá? E mesmo o participante que queira escolher o perfil olhando o mercado, também é uma possibilidade, tá? A gente não recomenda isso, escolher perfil
baseado no contexto, mas a gente também tem que trazer o contexto muito mais para explicar a performance para ajudar, né, munir, prestar conta, né, que é o nosso papel aqui, prestar conta dos resultados. Então a gente traz a questão do mercado, traz a questão de cenário para contextualizar o porquê, por exemplo, que agora em 2024 os perfis mais longos estão piores que os perfis mais curtos. É uma questão de mercado. A gente entende que é adequado trazer o contexto, né? É muito por isso, é menos para escolher o perfil, é muito mais para prestar conta e ajudar o participante a entender o que está acontecendo com o perfil dele, tá? Mas é uma boa provocação. Obrigada, Vini. Agora eu volto para o Cristiano, que tem uma pergunta aqui. Cris, os simuladores VEX de resgate vão abordar esse novo cenário de opção de progressivo e regressivo? Sim, Gabi, boa pergunta. Hoje, na verdade, hoje não, já não está mais. Como o regime tributário era escolhido no momento da adesão, o espaço para que o novo participante manifestasse essa opção era no formulário de adesão e no nosso instrumento chamado Adesão Rápida, no nosso portal. Hoje em dia já não está mais essa opção e a gente está só em fase de migração. Você vai ter essa opção de indicar o regime tributário regressivo ou regime tributário progressivo, sim, no que a gente chama de simuladores e solicitação de benefício mensal, renda mensal, então ali você vai precisar manifestar, ou no resgate. Então, sim, eles estarão. Hoje a VEX já convida, já solicita que você faça a manifestação num termo específico para que fique tudo legal, né? Fique tudo correto. Mas sim, os simuladores vão estar adaptados para que o participante faça sozinho essa opção no momento da solicitação ou de resgate ou de solicitação de renda mensal. Muito obrigada, Cris. Agora nosso tempo está se esgotando, eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente, o Mauro, para poder fazer... Oi, pois não? Eu posso fazer só uma explicação um pouquinho a mais sobre o PGBL e VGBL que a gente falou ali atrás, coisa rápida, acho que vai ser boa para todo mundo. A gente recebeu uma pergunta há uns minutos atrás sobre a questão da escolha do regime tributário entre PGBL e VGBL. Eu respondi imaginando que possa ter tido uma confusão ali na pergunta, mas eu vou voltar no meu ponto e talvez eu vá dar uma ajuda aqui para vocês. Bom, quem não sabe, talvez VGBL e PGBL são modalidades de previdência operados, são dois, vou dizer assim, produtos operados por entidades abertas de previdência complementar. A VEX é uma entidade fechada de previdência complementar. Por quê? Ela é exclusiva dos integrantes das suas empresas patrocinadoras. Já as entidades abertas de previdência complementar permitem que qualquer pessoa aí, qualquer brasileiro possa contratar seu plano de previdência. E o VGBL e o PGBL têm como diferença principal o tratamento tributário. Enquanto num investimento, lá numa previdência no VGBL, o tributo é pago apenas sobre o resultado, sobre o rendimento, no PGBL, o imposto é pago sobre o patrimônio total. E é o mesmo tratamento tributário que tem o Plano VEXT. O Plano VEXT, que é um plano de entidade fechada, e um PGBL tem tratamento tributário semelhante. O tributo é diferido e pago lá na frente sobre o total de patrimônio acumulado. Então, é importante deixar essa informação, até porque, às vezes, algumas pessoas pensam, poxa, posso trazer uma previdência que eu tenho em VGBL para VEXT? Nesse caso, não poderia, porque o plano não é compatível, mas se for de um PGBL, ele pode ser compatível. Já faço aqui um lembrete para todos os nossos participantes, se você tem interesse em concentrar seus investimentos em previdência, fazendo uma portabilidade para a VEXT, fale com o nosso time aqui, fale conosco, nós somos altamente interessados em te ajudar a concentrar e botar as suas previdências aqui na VEXT por meio de uma portabilidade. Estamos abertos para isso. E qualquer dúvida além disso, escreve lá no nosso Fale Conosco e eu vou te esclarecer melhor, se não ficou claro, essa questão de PGBL, VGBL ou regime tributário progressivo ou regressivo. Valeu, Gabi. Obrigada, Cris. Agora eu convido o Mauro. Antes de convidar o Mauro, eu só queria convidá-los a
participar da nossa pesquisa aqui, de opinião, do nosso webinar, tá bom? Obrigada, Mauro, está com você. Obrigado. Estão me ouvindo? Ok, obrigado. Obrigado, Vinícius, pela apresentação e pelos esclarecimentos. Obrigado, Cristiano, também, pelos esclarecimentos. Obrigado, Gabriela e toda a equipe aí de comunicação que ajudou a gente aí na estruturação dessa conversa. Quero agradecer aos participantes que estão aqui com a gente, respondam nossas pesquisas. Lembrando aí que provavelmente amanhã vocês devem receber já o boletim de investimentos com uma análise mais específica do resultado do mês e deixando aí toda a equipe disponível para tirar as dúvidas de cada um de vocês. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida bem específica, quiser um apoio para analisar o seu caso, hoje o perfil que está, a sua realidade, se está usando, não está usando, entre em contato aí com a nossa equipe de atendimento, e a equipe de atendimento aí coloca em contato aí com a equipe de investimento para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima e boa semana para todos vocês.